Pessoal, vamos lá? Hoje eu vou corrigir aqui com vocês, né, as atividades revisionais de calorimetria, a lista que eu enviei para vocês semana passada, tá? É muito importante, gente, que essa primeira parte não tenha dúvida, porque quando a gente começar a troca de calor, a gente vai juntar mais corpos, equilíbrio térmico, e aí a gente tem mais continhas para fazer, então tem que estar bem afiadinha essa primeira parte para a gente não ter problema na segunda parte, tá bom? Então, olha, eu primeiro falo o seguinte: a gente tem uma piscina que contém 20 mil litros de água, então a massa é de 20 mil litros. Lembrando que quando é água, 20 mil litros é a mesma coisa que 20 mil quilos, tá? A densidade da água é 1, então 1 litro é igual a 1 quilo de água. Sua variação de temperatura durante a noite é de menos 5 graus Celsius. Então, tem a variação, né, é de menos 5, então cai 5 graus Celsius. Sabendo que o calor específico é de 1 caloria por gramas graus Celsius, lembrando que vocês vão sempre usar as unidades do calor específico, então a gente vai achar a quantidade de calor em calorias, a massa tem que estar em gramas e a temperatura em graus Celsius. O exercício pede em quilocaloria qual que é a quantidade de energia perdida pela água à noite, né? Então, a gente quer achar a quantidade de calor que ela perdeu. Então, nós vamos no Q macete, que é igual a MC delta T, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ver as unidades. A massa tem que estar em gramas, então ela está em quilo, a gente vai passar para gramas. Temperatura em graus Celsius, ok, e o calor específico, tá? Então, só organizando aqui, olha, 2 vezes 10 a 4, né, quilograma. Para passar para grama, eu multiplico por 1000, então vou acrescentar mais 3 zeros. Então, 2 vezes 10 a 7 quilogramas. Tranquilo? Então, aqui estou colocando em potência. Se vocês quiserem só acrescentar 3 zeros, tanto faz. Então, lembra que tem que passar para gramas. Então, a massa é 2 vezes 10 a 7 gramas. O calor específico é 1. A variação de temperatura é menos 5, tá? Então, dá menos 10 vezes 10 a 7 ou menos 1 vezes 10 a 8 joules, né? Opa, joule não, caloria, desculpa. Ó, caloria porque o calor específico está em calorias, tá? Ele quer em quilocaloria, tá? O que é quilocaloria, gente? Nós vamos tirar 3 zeros, né? Os 3 que a gente colocou lá, a gente tira aqui. Então, passando para quilocaloria, eu vou vir aqui, olha, menos 1 vezes 10 a 5 quilocaloria. Lembrando que o quilo é a mesma coisa que 10 a terceira, né? Então, a gente teria aí a letra B. O nosso deu negativo porque é a quantidade de calor cedida, tá bom? Mas como aí ele só quer o valor em módulo, por isso que tá a resposta positiva, mas é negativo porque a água perdeu. Quando perde, quantidade de calor negativa, tá bom? Quando ele pediu em módulo, ok, só o valor. A segunda fala o seguinte: considere dois corpos que têm a mesma massa, então a massa de A igual a massa de B, porém são substâncias diferentes, então eles têm calores específicos diferentes. Cedendo a mesma quantidade de calor para os dois corpos. Então, a gente vai doar a mesma quantidade de calor para os dois corpos. A gente quer saber qual vai ter maior variação de temperatura, tá? Então, gente, depende do calor específico. O que tiver maior calor específico vai ter menor variação de temperatura, tá? Então, vamos analisar o calor específico, certo? Então, olha lá, a variação de temperatura será maior no corpo de menor densidade, não vou analisar a densidade, cuja temperatura inicial é maior, também não vamos analisar. A gente já vai lá na resposta certinha, que é a letra E. Ó, quem vai ter maior variação de temperatura? O corpo que tiver menor calor específico. Então, vamos lembrar, gente, que a fórmula é essa daqui, Q é igual a MC delta T. Então, se a gente isolar o delta T, vai ficar isso aqui, ó. Então, a quantidade de calor e a massa são iguais. Então, o que está mudando é a variação de temperatura conforme o calor específico. E eles estão mudando de forma inversamente. Então, quem tiver maior variação tem que ter menor calor específico,
tá joia? Então, essa é só uma análise teórica, mas lembra da nossa fórmula direitinho, tá? Quem não muda e quem vai mudar, certo? O 3, vamos lá para o 3. O 3 fala o seguinte, a gente tem um corpo, ó, número 3. A gente tem um corpo aí de 10 quilos, então, ó, colhendo os dados, a massa é 10 quilos, ele recebe 2.500 joules em forma de calor, que é o Q, né? E tem uma variação de temperatura de 10 Kelvin. O exercício pede qual que é a sua capacidade térmica, tá? Lembrando, gente, que a variação em Kelvin e a variação em graus Celsius é a mesma coisa. Aí a resposta tá em Kelvin, mas se fosse em graus Celsius seria a mesma coisa, tá bom? Então, nós vamos lá, ó. A nossa fórmula, quantidade de calor é Czão vezes ΔT. Tá? Eu nem preciso da massa, gente, porque eu quero capacidade térmica. Então, nem vou calcular na outra, porque eu não quero calor específico, é o Czão. Então, é a nossa fórmula reduzida. Quantidade de calor é 2.500, a variação de temperatura é 10, então a capacidade térmica é de 250 joule por Kelvin, certo? Por uma variação em Kelvin. Portanto, letra A. Tá joia? Então, essa é bem facinho, nem preciso da massa. Número 4. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias em 1 segundo, tá? Então, cada 1 segundo, ela vai doar 150 calorias a uma determinada massa de água. Aí fala para vocês, a água vai sair de uma temperatura de 20 e vai chegar numa temperatura de 60 num tempo de 4 minutos, tá? Sendo o calor específico da água 1 caloria por gramas graus Celsius, então são as unidades que a gente vai ter que usar, não é? Qual que foi a massa da água em gramas que está sendo aquecida, tá? Então, se a gente quer a massa, olha lá, Q igual a mc ΔT. Quero a massa, tenho o calor específico, tenho a variação de temperatura, falta a quantidade de calor. Então, vou jogar aqui, ó. São 150 calorias em 1 minuto. Quanto tempo ficou doando calor para a água? 4 minutos, né? Então, 4 minutos, gente, tem quantos segundos? É só a gente multiplicar por 60. Então, são 240 segundos, né? Então, vou pôr 150 calorias em 1 segundo, então em 240 segundos, que é 1 minuto, a gente vai ter a quantidade de calor que ela recebeu. Então, 150 vezes 240. Então, ela recebeu 36.000 calorias nesses 4 minutos. Agora fica fácil. A quantidade de calor foi 36.000 calorias, a massa eu quero, o calor específico é 1. Qual foi a variação de temperatura, gente? 40 graus Celsius. Tranquilo? Então, nós vamos ter 36.000 dividido por 40. Perdi. 9, né? 900 gramas seria a massa de água que foi aquecida. Tranquilo? Então, esse a gente usou a relação de potência, que é a quantidade de calor que foi doada no intervalo de tempo, certo? Agora, o número 5, gente. Vamos lá no número 5. Número 5 fala o seguinte, a gente tem um corpo de 500 gramas, então a massa é 500 gramas, né? Se encontra uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e recebe de um aquecedor uma quantidade de calor que é igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura final de 30 graus Celsius. Determine o calor específico. Então, mete bronca, só jogar no que macete. Quanto de calor ele recebeu? 5.000. Qual foi a massa? 500. Qual foi a variação de temperatura? 5, né? Então, ó, 5.000 dividido por 2.500, tá? Então, fazendo as continhas aqui, vai dar 2
caloria por gramas graus Celsius. Letra D. Tranquilo? Então, só jogar na fórmula mesmo. Agora, número 6. Determine a quantidade de calor em joule, tá? Então, a gente quer a quantidade de calor em joule necessária para aquecer um volume de 2 litros de água, que é igual ao quê, gente? 2 quilos, lembra que 1 litro é igual a 1 quilo, que vai sair de uma temperatura de 25 e atingir uma temperatura de 100 graus Celsius, tá? Deu a densidade que é 1, para a gente saber que 1 litro é 1 quilo, né? E deu o calor específico para a gente. Calor específico ou 1 caloria por gramas graus Celsius ou 4.200 joule por quilograma Kelvin. Lembrando, gente, que a variação em Kelvin ou a variação em graus Celsius é igual, então não preciso mexer, tá? E eu quero saber a quantidade de calor em joule. Como eu quero em joule, vocês já vão na dica, olha. Se eu quiser em joule, eu vou usar esse calor específico. Vou achar em joule a massa em quilograma e a variação em Kelvin. Lembrando que em Kelvin ou em graus Celsius é a mesma coisa, não preciso mexer, tá? Então, vai lá, qual que é a massa em quilo? 2. Qual o calor específico? 4.200. Qual foi a variação de temperatura? 75, tá? A temperatura não precisa mexer. Então, vamos lá. 2 vezes 4.200 vezes 75, que é a variação de temperatura. 630.000 joules, tá? Então, chegamos aqui. Se quiser colocar em notação, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,3 vezes 10 a 5 joules. Tá joia? Então, esse era até a maldade. Como eu quero em joule, uso o calor específico em joule e a massa em quilogramas, tá bom? Agora, o número 7, gente. Ó, o número 7 fala o seguinte: durante um eclipse, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Então, uma variação de menos 8, já que foi uma queda, né? Então, diminuiu 8 graus Celsius. O calor específico da água é 1. A quantidade de calor liberada por 1.000 gramas da água, ao reduzir a temperatura em 8 graus Celsius é. Então, também só jogar na nossa fórmula. Quero saber quanto de calor a água perdeu para ela diminuir a temperatura em 8 graus Celsius. Então, vamos lá. A massa de água são 1.000 gramas. O calor específico é 1 e a variação de temperatura é menos 8 porque diminuiu. Então, ela perdeu 8.000 calorias. Lembrando que é negativo porque está perdendo, tá? Como aí ele só quer o valor, seria 8.000 calorias. E o negativo representando que foi perdido, tá bom? Então, também bem tranquilo. Agora, número 8, ó. Teórica. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Então, vamos. Trata de sinônimo de temperatura, de forma alguma. Calor é uma energia em trânsito que vai passar entre dois corpos ou dois meios que tenham temperaturas diferentes, né? Temperatura é uma característica do corpo que mede a agitação das moléculas do corpo. Então, não são sinônimos, não é a mesma coisa. É uma fonte de energia contida nos sistemas. Mentira também. O corpo não contém calor, tá? O corpo troca calor, recebe ou doa, ele não contém calor. É uma energia em trânsito que se transfere de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Certinho, só tem calor se os corpos tiverem temperaturas diferentes. E o calor nada mais é que a energia que vai ser transportada de um corpo para o outro. Então, letra C, certinho, tá? É uma forma de energia super abundante nos corpos quentes. Também, gente, nada a ver, tá? Calor não quer dizer alta temperatura, calor quer dizer a troca que vai acontecer devido à diferença de temperatura, não é? E é uma forma de energia que se transfere do corpo mais frio para o mais quente. Também não, a gente sabe que é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Portanto, letra C.
né? Número 9, gente. Número 9 fala o seguinte: a gente tem um objeto, o calor específico é 0,22 caloria por grama grau Celsius, com uma massa de 15 gramas, exposto ao sol. Ele teve sua temperatura elevada de 15 graus para 50 graus Celsius, tá? Assinale a alternativa que corresponde à energia térmica absorvida em joule. Lembrando que 1 caloria é 4,2 joules. Esse daí não dá para eu escolher o calor específico em joule, porque ele me deu só um calor específico. Então, quando eu jogar na fórmula, olha lá, quem manda? O calor específico. Eu vou achar a quantidade de calor em caloria, a massa tem que estar em gramas, a temperatura em graus Celsius. Então, vamos lá. Q igual a MC delta T, é o que macete. A massa 15 gramas, vou deixar porque o calor específico está em gramas. O calor específico é 0,22 e a variação de temperatura é 50 menos 15. Tranquilo? Sempre final menos inicial. Então, a gente vai ter 15 vezes 0,22 vezes a variação de temperatura, que é 35 graus Celsius, né? Então, a gente chega em 115,5 calorias. Só que o exercício não está pedindo em calorias, o exercício está pedindo em joule. Então, você vai usar 1 caloria é 4,2 joules. Então, 115,5 é X. Então, vou pegar esse valor que eu achei e vou multiplicar por 4,2. Dá 485,1 joule, tá? Como aí ele colocou em notação, 4,85, tá? Vezes 10 a 2 joules. Tranquilo? Então, a gente ficaria aí com a letra C. 4,85 vezes 10 a 2 joules. Beleza? E o último, gente, é a número 10. Olha o que fala a nossa número 10. Pretende-se aquecer e ferver uma amostra de meio litro de água. Então, a gente já sabe que meio litro é a mesma coisa que meio quilo, que a densidade da água é 1. Mantida inicialmente a uma temperatura de 25 graus Celsius. Fazendo-se o uso de um aquecedor, olha a potência do aquecedor, 1000 watts. Lembrando que 1000 watts é o quê, gente? É 1000 joule por segundo. Então, sempre que tiver em watts, é joule por segundo. Sabendo que o calor específico é 4.180 joule por quilograma grau Celsius, então presta atenção que ele me deu o calor específico em joule, quilograma grau Celsius. Calcule o tempo necessário para iniciar o processo de vaporização. Então, vamos lá, gente. Para eu calcular o tempo, eu preciso da quantidade de calor que eu tive que doar para a água, para ela atingir a temperatura de vaporização. Então, nós vamos lá. Qual que é a massa de água? Meio litro, meio quilo. Não vou mexer porque o calor específico está em quilo, né? O calor específico, 1180. Qual que é a variação de temperatura? Para começar a vaporização da água, tem que atingir 100 graus Celsius. Então, está em 75, está em 25, uma variação de 75. Então, nós vamos fazer essa continha, ó. Meio que a massa, vezes 4.180, que é o calor específico, vezes 75, que é a variação de temperatura. Então, 156.750 joule. Achei em joule porque o calor específico está em joule. Agora fica fácil. O que é potência? Quantidade de calor sobre o tempo, né? Como ela está em watts, a quantidade de calor tem que estar em joule e eu vou achar o tempo em segundos. Então, ó, 1000, que é a potência, quantidade de calor, 156.750, e a gente vai ter exatamente o tempo, né? Então, é só vir aqui e dividir por 1000, 156,75 segundos. Se o exercício tivesse, sei lá, pedido em minutos, a gente podia dividir por 60, a gente tem uma ideia, aproximadamente 2,6 minutos
aquele aquecedor teria que ficar ligado, beleza? Então, gente, essa primeira parte que vocês precisam ficar atentos é com a unidade de medida. Então, olha o calor específico. É ele que vai te falar tudo que você precisa utilizar. Não esqueça que se a potência estiver em watts, eu preciso ter a quantidade de calor em joule e o tempo em segundos necessário, tá? Então, aqui é ter muita atenção com as unidades de medida. Beleza? Gente, vê se ficou alguma dúvida, tá? Se tiver ficado alguma dúvida nessa primeira parte, me encaminhe essa dúvida, porque a gente não pode ir para a segunda parte tendo dúvida nesse iniciozinho aí da quantidade de calor que um corpo vai receber, tempo para ficar recebendo e tal, tá bom? Então, beleza, até a próxima.